Folha no Ar, primeira edição. Sexta-feira, dia 15 de julho de 2022. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo a partir de agora, também no Face, no YouTube, no Instagram. Logo mais você confere esse programa em podcast e às 17 horas, reprise na Plena TV, que também é do Grupo Folha da Manhã e que tem alcance aí em várias regiões, norte, noroeste e sul do Espírito Santo, por aí vai. Fique sempre no Grupo Folha para você ficar bem informado. Aliás, as informações importantes para você começar esse novo dia, os comentários e análises também para você entender o que vem por aí. Hoje, sexta-feira, dia 15, são 7 horas e 7 minutos. Muito bom dia, sejam todos bem-vindos. O Instituto Nacional de Meteorologia prevê para hoje tempo bom em Campos, ensolarado, não há previsão de chuva, 19 de mínima, 28 de máxima, agora faz 21 graus aqui no centro da cidade. No programa de hoje, com Aloysio Abreu Barbosa e com Arnaldo Neto na bancada, nós convidamos o governador do estado do Rio de Janeiro e pré-candidato à reeleição, Cláudio Castro. Após ter sido confirmada a entrevista pela assessoria, no fim do dia ele se sentiu mal e desmarcou a entrevista. Provavelmente uma nova data será marcada e, portanto, hoje, então, a gente não contará com a presença do governador em virtude de seu estado de saúde, desse mal-estar que ele sentiu ontem. Pedimos desculpas, claro, aos nossos ouvintes, a quem nos acompanha aqui pelas nossas redes e em breve, então, estaremos anunciando uma nova data aí para o governador. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina, uma clínica especializada em vacinação. Muito bem, voltamos então para as manchetes do portal folha1.com.br e com relação à nova data que eu citei do governador, dentro, claro, respeitando a lei eleitoral, talvez não seja possível. Vamos aguardar. No portal folha1.com.br ou no segundo turno, onde poderemos sim, então, fazer aí o convite, que aí fica mais fácil. São apenas 2 candidatos. No caso de haver segundo turno, né, o que se desenha, e nós vamos comentar tudo isso aqui hoje. Então o programa hoje vai ser um panorama da política, da economia, do que tem se passado aí, tanto no legislativo, no executivo, municipal, estadual e também no federal, essa campanha toda, esses dados de pesquisas. Acompanhe o programa hoje para você entender, né, todo esse momento e o que vem por aí também.
Bebê de 11 meses morre no Hospital Ferreira Machado por complicações da Covid-19. A criança do sexo feminino apresentou os primeiros sintomas no dia 23 de junho. Segundo a Prefeitura de Campos, a menina não tinha comorbidade. Lamentável, né? E nossas condolências aos familiares. TRE condena garotinho na chequinho com provas nulas pelo STF. Ex-governador fica inelegível no momento. Ainda, liminar autoriza Águas do Paraíba a aumentar tarifa em 18% e de forma retroativa. No dia 28 de junho, o juiz Leonardo Cajueiro havia negado o pedido. Castro lidera a governador em empate técnico com Freixo. Lula também lidera a presidente do Rio de Janeiro em empate técnico com Bolsonaro. Elevador despenca e deixa empresário ferido em Campos. O empresário Alcides Neto, ex-proprietário da Projex Engenharia, sofreu um acidente doméstico. Antônio Cláudio e Fábio Passos vencem eleições para a reitoria da UF. A chapa 1, intitulada Mais Juntos pela UF, teve 50,86% dos pontos válidos das eleições. Homem é preso por estupro de vulnerável na Penha, em Campos. PEC do pacote social é promulgada no Congresso até dezembro. O texto prevê o aumento de R$200 no Auxílio Brasil. Vigilância sanitária interdita clínica odontológica no centro de Campos. Fiscais chegaram ao local após denúncias de diversas irregularidades sanitárias. NF Transplantes registra mais uma captação de órgãos. Em 15 dias foram realizadas 2 captações de fígado em Campos. Seguindo aqui com as manchetes do portal folha1.com.br, Campos é pioneiro no estado com o Programa Nacional de Proteção à Pessoa Idosa. E polícia investiga possível cemitério clandestino de facção criminosa em Macaé. Esses são alguns dos destaques do portal folha1.com.br. Trago bom dia agora no programa do Aloysio Abreu Barbosa, né, na bancada conosco esta semana. Aloysio, sempre bom, é importante e honrosa aí a sua presença para a gente falar desse momento, principalmente político, econômico, essa coisa toda que, né, a gente está vivendo, essa polarização, todas essas dificuldades que o país passa, o estado e também aqui a nossa cidade e região. Bom dia, seja bem-vindo ao Folha no Ar, Aloysio. Beto. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, prêmio telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial, 2 categorias sempre nos acompanham nesses inícios de jornada, que são os taxistas e motorista aplicativo. Concluindo essa semana. Vamos bater um papo aqui, diante do cancelamento do governador Arnaldo, que intermediou essa costura. Também foi com ele o cancelamento que se deu e... Enfim, parece que foi uma churrascaria, depois passou mal, o Arnaldo vai falar melhor, eu não sei, eu sei o que o Arnaldo me disse. Mas vamos fazer um panorama aqui sobre Campos, sobre o estado do Rio e sobre o país, né, nessa ordem. Sim, exato. Arnaldo Neto, bom dia também, um prazer, uma honra contar com sua presença nessa bancada. Aliás, o VT ficou bacana, bonito, né? Já vai estar essa campanha nova aí da Folha FM, né? Já aprovado devidamente, já vai estar sendo veiculado aí essa semana. Bom dia, Neto. Opa, bom dia, Nogueira, bom dia, Aloysio, Beto aqui no estúdio, bom dia sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Como o Aloysio adiantou, o governador, desde terça-feira, confirmou a entrevista
a equipe de assessoria do governador Cláudio Castro. Só que a gente está tentando essa entrevista desde janeiro e dessa vez foi o contrário. O assessor que veio me procurar falando que tinha data disponível para sexta. Aí eu perguntei ao Luísio como que estava a semana e confirmamos que poderia ser na sexta. Isso na terça-feira à noite. Até ontem estava em contato com o Nogueira também, né, a equipe da assessoria, que seria por Skype, por videoconferência. Então, ontem, já no finzinho da tarde, à tarde ainda perguntei, tudo certo, podemos divulgar aqui? Né? Aí, no finzinho da tarde, veio a informação que teve um encontro com vereadores, depois teve um almoço numa churrascaria, e depois desse almoço o governador se sentiu mal e resolveu cancelar toda a agenda da manhã de hoje, né? Incluindo essa entrevista aqui. Como o Nogueira falou no início do programa, uma nova data agora não é possível porque vamos entrar em período eleitoral. A partir do dia 20 começam as convenções, na próxima quarta-feira. Então a gente não sabe se vai conseguir encaixar com todos os governadores nesse período. Por questão de isonomia, se não conseguimos com todos, obviamente não vamos marcar com nenhum. No segundo turno, um eventual segundo turno que se desenha aí, a gente vai comentar isso no próximo bloco, nesse eventual segundo turno aí facilita, porque são apenas 2 candidatos, e aí a gente pode tentar encaixar essa entrevista na agenda, Nogueira. Aliás, vamos falar no segundo bloco também, já começou a diminuir o número de pré-candidatos a governador. Mas a gente fala sobre isso no segundo bloco. Esse primeiro bloco a gente comenta sobre essa crise Câmara e Prefeitura, que segue e que vai, né, persistindo. Tem uma... Pois não, Luiz? Não, posso inverter. A gente combinou de fazer assim, mas tem a Anice, que é a nossa ouvinte, quanto mais aqui, fiel do programa, né, lá de São Luís da Barra, um abraço, Anice. Acho que como a gente está aqui, só nós, a gente pode interagir mais com o ouvinte, né? Ela coloca aqui a manchete do Folha 1, que você citou aí agora, e a situação de Garotinho. Eu vou dar minha opinião, depois passo para você, para vocês quiserem comentar. Pode ser? Claro. Sim, perfeito. Mas o Garotinho é simples. Depois que Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro, Moro se exonerou do Ministério, Bolsonaro falou, eu acabei com a Lava Jato, ele de fato acabou com a Lava Jato. Tudo aquilo, todos os políticos presos, ou pela Lava Jato, ou na esteira da Lava Jato, que é chequinho. É impossível se imaginar chequinho em 2016, sem a Lava Jato começar em 2014, não existiria uma coisa sem a outra, né? Todos os políticos, Arruda em Brasília, Garotinho no Rio de Janeiro, aquele gordinho ex-ministro de Lula que foi pego com dinheiro no apartamento, Gedel Vieira de Lima na Bahia, todos esses políticos voltaram à cena, né? E até porque também, chequinho, diante da PEC Kamikaze, quer dizer, o Congresso atropelando a lei eleitoral, que não permite você fazer incremento de programa social nos 100 dias anterior ao pleito, que é o princípio que gerou chequinho, você botar 41,2 bilhões no mercado nesse período de 100 dias da eleição, hoje estamos 79 dias exatamente hoje, é até piada, né? Com todo respeito. E Garotinho, o fato é que foi na sexta-feira retrasada, estava 2-2 o julgamento no Supremo sobre as provas. Qual o julgamento? O julgamento das provas da Chequinho em Thiago Ferrugem. Mas, logicamente, que o que vale para um vale para todos. Como o Arnaldo lembrou, e você também, Nogueira, o princípio da isonomia, em que impede a gente de fazer entrevistas com candidatos, o mesmo princípio do judiciário. O que vale para Ferrugem vai valer para todos, né? Para todos os demais. Tiago Virgílio, Garotinho, todos eles. Então, o de Ferrugem subiu primeiro. Estava 2-2 na segunda turma do Supremo. 2 votos pela nulidade do Lewandowski, que é o relator, de Gilmar Mendes. 2 votos pela validação, e 2 votos pela validação do ministro Edson Fachin e do ministro Nunes Marques. Faltava o de André Mendonça. André Mendonça, na sexta-feira,
Foi de noite, na noite de quinta, aliás, e na sexta-feira retrasada, anuncia que votou pela variedade. Então, votou pela variedade. Até entrevistamos aqui, foi no dia 1º de julho. Entrevistou aqui naquele dia a Clarissa, garotinho, que estava claramente abatida com saber da decisão que tirava os direitos políticos do pai. A gente saiu daqui, isso estava definido. Logicamente, como ela falou aqui, podia haver mudança de voto até dia 5 de agosto. Todo mundo foi trabalhar, você fez aquela piada sua, boa sexta, Arnaldo, vamos trabalhar igual 2 condenados. Aí, todo mundo da redação. Aí, um passarinho vai me cantar, Luiz, Nunes Marques vai mudar o voto. Eu falei, 06, são fanfarrões, não vai mudar nada. Então aguarda aí. E Nunes Marques retirou o voto realmente. Aí mandou print, retirou o voto. Falei, pelo amor de Deus. Você sabe que ele alegou? Eu sei, ele alegou que entrou errado. Eu sei, a assessoria, eu vi o que a assessoria justificou. Só que entrou errado dias antes. Ele só mudou depois de André Mendonça. Quem sou eu para duvidar da integridade de um ministro do Supremo? Mas, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Né? Como diria Caio Júlio César, a mulher de César não basta ser honesta, precisa parecer honesta. Né? Isso valia antes de Cristo, continua valendo hoje. Mas, enfim. Mudou, e depois voto pela nulidade. Perfeito. Aí mudou. E isso na sexta-feira. 3 manchetes num dia. E eu até brinquei com essa fonte minha. Eu falei, se o Nunes Marques mudasse o voto de novo, quando ainda você é por homicídio, que eu vou lá matar o Nunes Marques, eu não aguento mais ter que mudar isso toda hora. Enfim, lógico que é uma figura de linguagem. Como diria Bolsonaro, é uma figura de linguagem. Não vou dar uma do aquele ex-procurador-geral da República, que falou que ia entrar armado no STF para matar Gilmar Mendes. Fachin? Não, Fachin não. O da época da Lava Jato, meu Deus. De Dilma. Mas você achei que você está... Enfim, 3-2. Pode mandar os votos até 5 de agosto? Pode, mas eu acho muito difícil, depois dessa reviravolta toda, algum ministro provocar mais reviravolta no caso. O Supremo está dizendo... Rodrigo Janot, que falou que ia entrar armado para dar um tiro no Nunes Marques. Mas ele falou literalmente, Nunes Marques não, perdão, Gilmar Mendes. A minha com o Nunes Marques é uma figura de linguagem igual do presidente Jair Bolsonaro. Mas aí, enfim, o nome está dizendo Supremo, Tribunal Federal, Supremo. Se o Supremo decidiu isso, e isso ficava valendo desde dia 5, o que todos os tribunais inferiores, e todos no Brasil são inferiores a ele, acho que acima do Supremo só o Tribunal Penal de Haia e a Corte da ONU, não imagino outros, né? Ou talvez a OEA, que o Brasil pertence, OEA, ONU e Corte de Haia. Eu não vejo nada superior ao Supremo, né? Como leigo. Todas as decisões que foram tomadas em instâncias inferiores vão se submeter à decisão do Supremo, por óbvio, tem que se submeter, né? Então, o julgamento de ontem do TRE, eu julgo que Cláudio é culpado numa coisa que uma instância superior diz que a prova não vale. Então, é questão de tempo. A se manter essa decisão do Supremo nisso, é questão de tempo para cair essa condenação do TRE, agora está elegível. Né? É questão de tempo. Mas eu acho que a maior preocupação do grupo político do Garotinho realmente essa, o tempo. Essa burocracia do judiciário de que vai terminar o julgamento dia 5, vai ter que publicar o acórdão para ele passar a valer, pedir a extensão e aí sim a elegibilidade ser reconhecida. Né? E aí nós temos 10 dias para isso, entre o julgamento e o limite para registro de candidatura, que é 15 de agosto, dentro do calendário eleitoral. A questão do tempo é o principal dificultador. Ontem me consultaram também se eu sabia alguma coisa em relação... Colegas, jornalistas, se eu sabia como a situação... Eu não vi a decisão, mas não deve ser fácil de explicar, não. Não deve ser fácil de você resumir essa situação. Até mesmo porque essa inelegibilidade da questão da saúde, que o STJ retirou nessa semana, ela pode cair também por decisão do Supremo, que vai avaliar essa questão da inelegibilidade nesse caso específico. Então, eu diria que
pouquinho mais complexo. Na check-in eu acho que não. Acho que é só questão burocrática de tempo. Agora, se essa análise da questão da condenação em segunda instância, se vale ou não como implicativo eleitoral, tudo isso pode, lá na frente, mudar a situação de Garotinho. Então fica meio em aberta e já no período pós-convenção. Isso que fica um pouco complicado, sem falar o resultado da pesquisa, no que aponta... mas aí a gente entraria em uma outra seara que a gente vai comentar daqui a pouco. O resultado da pesquisa que aponta uma rejeição muito grande ao nome do ex-governador Garotinho, acho que dificulta qualquer candidatura ao executivo. Mas ninguém tem dúvida que no legislativo, Garotinho seria um grande puxador de votos. Sobre essa questão do voto do Nunes Marques... Nunes Marques. A Luísa foi muito feliz quando ele fez a pergunta que a Clarissa, de que ela é simpática e claramente não esconde de ninguém, ao presidente da República, o Jair Bolsonaro. E você perguntou se isso não implica nesse relacionamento, porque esse recuo do Nunes Marques aí tem, vou dizer claramente, porque eu não vi nada, mas tem todos os indícios de participação do presidente da República nessa mudança de voto. Não pode afirmar isso, né? Não dá para afirmar isso, é aquela história, você não tem como afirmar, mas assim, eles acabam fazendo a coisa de forma tão estranha que a gente fica credenciada. Eles nos credenciam a acreditar numa situação dessa. Esse tipo de situação. Agora, vocês acham, e aí eu vou fazer aqui mais uma provocação, não é nenhum comentário. Vocês acham que esse medo, então, suposto aí, vamos dizer assim, é por conta do poder de Garotinho não de ganhar as eleições, porque ele não aparece bem nas pesquisas, e você citou bem, Arnaldo, a rejeição dele passa de 50%, acho que 53%, 55% em alguns momentos. Aí eu pergunto a vocês dois, vocês acham que a preocupação é por conta dele não ganhar, mas dele nem ter chance de passar para o segundo turno, mas atrapalhar a candidatura do Castro? Vamos fazer o seguinte, vamos mudar então? É inevitável ele ter que entrar na realidade estadual. Não vai ter jeito, Vamos fazer isso? Sim. Até porque nós vamos segurar o Ibope, porque a câmera está pegando fogo, então o ouvinte não desliga, daqui a pouco vem câmera aí. Tô brincando. Mas aonde não está pegando fogo? Onde? Para onde que o fogo não está pegando? Rapaz, a gente parou até de falar da guerra da Ucrânia. A Ucrânia é aqui. Aqui. É desse jeito. Kiev é aqui. Mas eu falei isso aqui quando eu voltei de férias da segunda-feira. Eu falei, estou em Kiev, não estou em Campos. Né? Mas, enfim, a pergunta sua, desculpa. Se a preocupação, então, em esse voto do Nunes Marques, né, sendo mudado aí, é por conta do Garotinho atrapalhar o Castro? Eu vou só, para responder essa pergunta, eu acho o seguinte, Garotinho atrapalha muito o Castro, porque disputa o mesmo voto. E Garotinho, cá para nós aqui, alguém que... Garotinho é um adversário fácil de ser batido. Garotinho é aquele adversário que bate o tempo inteiro, né? Não só pelos votos que Garotinho tira de Castro, como pela caixa de ferramentas do Garotinho. Né? Todo mundo se lembra que o negócio de Cabral, a primeira pessoa que vazou o que apelidou aquela gangue dos guardanapos, quem vazou aquilo foi Garotinho. Né? Então, Garotinho, aquela coisa que Maquiavel foi um cientista político, precursor de ciência política, né? Escreveu O Príncipe, que é uma obra que, assim, tira a política do direito divino, né? O cara é rei porque Deus quis que ele fosse rei. E passa a tratar a política no plano dos homens, né? Acho que tem essa grande virtude, o Príncipe Maquiavel. E Maquiavel dizia, a pessoa não teme pelo mal que você faz. Não teme você pelo mal que você faz. A pessoa teme você pelo mal que acha que você pode fazer. Então é isso, o mal que o Garotinho pode fazer, a caixa é enorme. Não só por disputar o mesmo voto, como pela caixa de ferramenta dele, que é temida. Ainda é muito temida. E quem está no governo sempre tem, né? Sempre tem área de vida de graça, né? Agora, eu me permito só discordar do Arnaldo
e falo como leigo, ele também fala como leigo, acho que o primeiro recurso que tiver no Supremo, porque aí também, olha só, acho, como você disse, o julgamento, a mudança de Nunes Marques é estranha. E explico de novo. Por quê? O voto dele não se deu na quinta-feira como o de André Mendonça. Se o voto dele, o primeiro voto estava errado, ele podia ter. Pô, ele está vendo o voto dele sendo registrado. Ele muda o voto e alega que o voto foi registrado errado. Só que ele só viu isso depois que formou maioria pela validação das provas. Isso posto é estranho, muito estranho. Muito estranho, muito estranho. Isso posto, decisão do Supremo, decisão do Supremo. Acabou. Qualquer pedido de HC eleitoral do coisa vai ser conferido, eu acho que de imediato. Eu não vejo, com todo respeito, e aí melhor porque você falar um jurista, essa grande dificuldade, não. Acho que você tem decisão do Supremo, você tem ali que pode mudar? Pode mudar. Mas você tem, o fato que você tem, como você tinha, a gente estaria falando aqui hoje, se o Nunes Marques não muda o voto, tem possibilidade dele transitar. Quer dizer, chama no judiciário transitado julgado, mas nós íamos entender como se verdade absoluta fosse. Como eu acho que o contrário também vale, entendeu? Então me permite discordar só dessa dificuldade que você está colocando. O que eu acho que preocupa, inclusive, o grupo é o tempo. O julgamento só termina no dia 5, o último dia de convenção. O julgamento está aberto ainda, embora não há nenhum caminho de que ninguém vai mudar mais o voto, né? Ninguém aventa isso, não há essa possibilidade sendo discutida, mas é o prazo mesmo do próprio julgamento, que termina no último dia de convenção. E aí, como que o partido vai reagir na instabilidade, no espelho do dia? Porque costuma-se dizer que registro eleitoral é feito com o espelho do dia. Hoje, é o próprio título da Folha, né? É uma inelegibilidade momentânea. Nesse momento, 5 de agosto, último dia de convenção, qual é a situação de Garotinho? Hoje, inelegível. A condenação da Chequinho em segunda instância aqui, essa decisão de ontem do TRE, o deixa inelegível. É a situação de hoje, que já é um julgamento que já está prejudicado, concordo na questão jurídica até, embora a gente fale como leigo, como jornalista, né, na questão já está prejudicado por uma decisão superior, que é da maior corte do país, e que só precisa ser referendada na questão do prazo. Baseado nisso aí, posto por você e também no que o Aloysio falou, que é claro, ele não pode conseguir um habeas corpus para tentar... Houve essa discussão no próprio TRE. O desembargador... Você entendeu? Para liberar ele e fazer a convenção. Caso ele perca lá na frente, então cancela. Justamente, houve essa conversa ontem no TRE. Agora, tem um outro detalhe. E o partido vai arriscar queimar o nome assim? Cara, eu acho que essa decisão do Bivar é do Assemineto. Essa decisão que vai tomar a governador vai tomar é Bivar e Assemineto, que são, respectivamente, os comandantes do DEM, Assemineto, e Bivar do PSL, que se uniram para fundar a União. Né? E eles vão pensar, como disse aqui, quem que disse isso? Não foi disse aqui não, disse numa entrevista na Folha, Jorge Gomes Coutinho, na Folha do Jornal. Ou foi aqui? Nem me lembro mais agora. Foi aqui? Eu confundo um tempo rádio ou jornal. Mas é verdade. Acho que foi aqui, nesse programa aqui. O Jorge Gomes Coutinho, que é cientista político, o professor da UF. Quem vai fazer a conta é conta de Congresso. Né? Isso vai atrapalhar fazer bancada ou vai ajudar? Como? Por quê? É isso que vai definir. Eu acho que eles têm em Vaguinho, prefeito de Belfor Roxo, eles quem? Os Garotinhos, um grande aliado. Belfor Roxo é um município da Baixada Fluminense, como todo município da Baixada, denso literalmente. Né? Eu acho que é o maior trunfo que eles têm. Se bem que você pesquisa, no qual a gente vai falar também, reforça um pouco a posição de Clarice. Clarice parece terceiro lugar para senadora, mesmo tendo dito aqui naquele 1º de julho que não é quem quer, que vai ser candidata à reeleição a deputada, né? Mas agora, o que eu acho em relação a isso é o seguinte também, é por isso que às vezes as pessoas criticam o judiciário. Eu não estou justificando as críticas, mas como é que o TRE, sabendo que tem uma decisão superior pela nulidade, vota pela condenação?
A não ser que você queira marcar oposição. Olha, eu vou até... Tá bem estranho. Eu vou até me submeter, mas olha só, eu penso diferente. Mas só reforça esse sentimento de insegurança com as instituições, que quem está tramando um golpe à luz do dia contra a democracia quer semear. Confiar na instituição, a instituição decide uma coisa, decide outra, prende Lula, solta Lula, prende Garotinho, prende Arruda, prende Adel, solta os três, agora pode disputar a eleição. Só isso em rede social, né, espalhado, eu acho que a adesão do TRE, se existe adesão do Supremo, cara, vota de acordo, né? Até como o Ronaldo falou, por conta da exiguidade de tempo. Agora, quem vai tomar essa decisão são Luciano Bivar, de quando vai ser a convenção. Luciano Bivar e ACM Neto, né? Que vão tomar essa decisão, vamos ver. Aguardar agora aí são duas decisões, uma dos dois políticos que você falou e outra do TSE. Ô, gente, saiu uma pesquisa aqui, Luiz, e você publicou essa semana lá no seu blog, e aí a gente quer entender um pouco mais, porque pesquisa é um retrato, é uma fotografia do momento, né? Mas você tem aqui algumas dicas, algumas entrelinhas aqui que você vai entendendo de que forma um determinado candidato pode avançar, né, diante do outro, mesmo com esse placar aqui empatado. A pesquisa diz aqui, rapidamente, só os dois, depois você detalha pra gente. Foi da Genial Quaest. Primeiro turno, Cláudio Castro, 24%, Marcelo Freixo, 22%. A Antony Garotinho aparece com 6%, Rodrigo Neves, que agora, aliás, já conta com Felipe Santa Cruz, né? Aliás, Luiz, nós cantamos esse fechamento aqui quando? Quando o Felipe veio aqui e quando o Rodrigo... Não lembro se falamos isso com o Rodrigo, mas com o Felipe nós falamos. E estava bem... Naquele momento estava bem em voga isso aí, estava em evidência. Você fecha com alguém, pode fechar com o Rodrigo, enfim. Ciro Garcia tem 2%, Felipe Santa Cruz 2%, Eduardo não quer dizer que agora então o Rodrigo Neves estaria com 8%, né? Somado aqui o apoio a chegada do Felipe Santa Cruz. Transferir voto, ganhar votos é difícil, transferir. Paulo Ganimi tem 1%, Coronel Emil Laranja 1%, indecisos 10%, branco, nulo e não pretende votar 24%. Luiz, eu gostaria que você fizesse uma esmiuçada aí desses números e de outros números que eu não falei aqui. Eu falei por último, Arnaldo, você chegou a ler a matéria, vou deixar com você para abrir. Não, acho que a eleição do Rio, assim como a nacional, ela já parece bem cristalizada, segundo as pesquisas, a polarização. A polarização Freixo-Bolsonaro é mesmo que se repete com Freixo-Castro, se repete com Lula-Bolsonaro, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Mas tem esse fato novo que o Nogueira levantou, que é essa união do PDT e do PSD, que chegou a se aventar lá atrás. Inclusive, o Rodrigo Neves foi à reunião de lançamento de pré-candidatura do Santa Cruz. Depois houve ali um desacordo, né? O pessoal, cada um seguiu para o seu lado. E aí aconteceu que agora formalizou aí o Neves com o Santa Cruz sendo vice, no caso, dessa chapa. Aí, Nogueira, nessa conjuntura, acredito que se tivesse sido cristalizado lá atrás, a força política do Eduardo Paes, que é o fiador aí, digamos, da candidatura do Santa Cruz, seria muito forte. Mas estamos com uma questão bem polarizada. Além dos números, desse empate técnico que vem se repetindo em todas as pesquisas que divulgamos até aqui, oscilando às vezes quem está numericamente à frente, em algumas o Freixo, em outras o Castro, como nessa mais recente, você tem aí um número de eleitores ainda indecisos muito grande na política do Rio de Janeiro. E é bom a gente lembrar que as últimas eleições no Rio, sobretudo na capital,
em todo o estado, mas sobretudo na capital, o não voto, ou seja, o voto nulo, o voto branco e a abstenção, é maior do que o número de votos do candidato eleito. Então, você tem um número menor de eleitores para decidir em relação ao futuro do Estado. Mas me parece cristalizado, que vendo os números, a leitura que se tem hoje é cristalizado que existe aí uma polarização, assim como a nacional, entre o Castro e o Freixo. Maior dificuldade do Freixo, né? Aí não vou nem roubar a frase de Aloysio, vou deixar para ele falar. Aqui ele falou comigo, mas a maior dificuldade dele é assim como enfrentam outros candidatos, que é a questão da rejeição. Tem espaço para todo mundo crescer ainda. Tem muito eleitor indeciso nessa corrida, mas tudo caminha para essa polarização pelo que mostram as pesquisas e, num eventual segundo turno, o impedimento da rejeição é muito maior para o deputado Marcelo Freixo. Antes de Aloysio comentar, deixa eu colocar só os números da rejeição, que aí também fica mais claro para o ouvinte. A gente colocou os números dessa pesquisa, Genial Quaest, para governador do estado, lembrando sempre que são todos pré-candidatos, mas aqui na rejeição, essa pesquisa mostra Antony Garotinho com 70% de rejeição, Marcelo Freixo 41%, Cláudio Castro, 27%, Rodrigo Neves, 22%, Felipe Santa Cruz, 17% e Paulo Ganimi, 9%. Aloysio, esses números aí, você que cobre a eleição desde 89 e conhece também como ninguém essa interpretação aí de números de pesquisa. O que eles representam, na verdade, esse momento, e é bom lembrar, é esse momento, né? O momento no estado do Rio de Janeiro. Acho duas coisas. São conclusões aparentemente opostas, mas em política é assim. Eu tenho uma opinião que assim, a armadilha que Freixo caiu, que Freixo está... Assim, os números... Vamos vocês falaram os números da Genial Quaest que eu fiz ontem. Vamos lembrar outros números. Datafolha, 29 de junho a 1º de julho. Né? Com Garotinho, cenário com Garotinho. Freixo, 22%, Castro, 21%. Outros, todos somados, 28%. Genial Quaest, é bom comparar a de que saiu ontem, divulgada ontem, com a que foi feita em maio. Freixo aparece com 18% e Castro com 25%. Quer dizer que Freixo cresceu e Castro patinou. Comparando o mesmo instituto, a mesma metodologia. É muito claro isso. Né? Falando na Genial Quaest anterior, não de ontem. Exame IDEA, feito em 10 e 15 de junho. Castro 29% e Freixo 25%. Então, todos os institutos, um bota Castro na frente, outro bota Freixo na frente, todos os institutos apontam para essa polarização. Então, agora, eleição, o problema de Freixo, e é um problema, como eu disse na abertura desse comentário, é um problema já, que se podia antecipar. Eu sempre faço, que se tiver o contexto que eu vou falar, fica esquisito. Mas é contexto eleitoral, é só contexto eleitoral, não estou falando do contexto político da pessoa. Freixo é o Bolsonaro de esquerda. É isso. Ele tem um piso alto. O que é um piso alto? Ele tem muita intenção de voto. E ele tem um teto baixo. O que é um teto baixo? É muita rejeição. Porque às vezes que é difícil, mas é simples. Em eleição de 2 turnos, o que leva você do primeiro para o segundo turno é a intenção de voto. No segundo vence que tem menos rejeição. Isso não é político, não é, eu acho que... Isso é matemático. Isso é questão de estatística. Você não tem que concordar ou discordar. É assim, ponto. Funciona assim o sistema. Agora, Bolsonaro provou, ontem eu estava vendo a aprovação da PEC no Congresso, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, o presidente Bolsonaro, hino nacional inteiro tocado. Comício? Inteiro. Porque o nacional, geralmente... Quem costuma ouvir o hino nacional com a Seleção Brasileira Copa do Mundo ou em Copa América,
é só a primeira parte, que no brasileiro realmente é longo, né? Mas foi as duas partes. Quem complementa a segunda é a torcida, tem que emociona. É verdade, canta a capela, é verdade, bem lembrado, Nogueira, obrigado. E Bolsonaro vai jogar 41,2 bilhões para tentar mudar as pesquisas. Porque Bolsonaro é a máquina. Freixo não é a máquina. Freixo é um deputado federal. Então, assim, o que eu quero dizer? A armadilha é chamada boca do jacaré. Boca do jacaré, quer dizer, fecha para cima e para baixo, né? O piso de Freixo puxa para cima. E o teto, que é a rejeição, puxa para baixo. Então, essa boca de jacaré está armada previamente para Freixo e para Bolsonaro. E não estou fazendo nenhuma comparação das pessoas, dos políticos, né? Eu acho que Bolsonaro tem instrumentos por ser Estado, por ser dono da máquina, está provando aí, pode rasgar a Constituição, reformar a Constituição, mas é um poder que só quem está na máquina tem, né? Freixo não tem esse poder. Eu acho assim que Arnaldo, agora também acho assim, isso não é nem achar, a pesquisa mostra, está cristalizada, está polarizada. Mas é uma polarização onde há muito menos definição do que eleição presidente. Convicção de voto. Quais dados apontam isso? Duas fatias. Aí você tem que ir na fatia da pesquisa. A sua escolha definitiva, intenção de voto do governador, essa já não conhece de ontem. É definitiva para cá, 58%, pode mudar 41%. Para Freixo, é definitiva, 44%, pode mudar 55%. De Garotinho, é definitivo? Voto. 40% definitivo, 59% pode mudar. Rodrigo Neves, é definitivo? 39% sim. 61% podem mudar. Ou seja, tirando o Castro, todos os demais, a maioria é de que pode mudar voto. Essa eleição não está definida. Eu acho que o raio que caiu no estado do Rio em 2018, até por ter caído, que o raio Witzel, é muito difícil cair de novo. Muito difícil. Eu não aposto nisso. Agora, você tem espaço para o raio cair? Tem. E o espaço aqui não é, eu acho que, é numérico. E tem outro dado que também demonstra como está aberto essa eleição. Outra pergunta que é interessante que a Jânio Quest fez. Sobre a ligação do governador com Lula e Bolsonaro. Você prefere o governador nem ligado a Lula, nem ligado a Bolsonaro? 36%. Mais ligado a Lula, 32%, mais ligado a Bolsonaro, 28%. Quer dizer, a maior fatia dos 36% prefere que não seja ligado a um dos dois. 32% prefere que seja mais ligado a Lula, como é Freixo, e 28% a Bolsonaro. Então, sobretudo, acho que o que mais aponta isso, porque o que é impressionante, que difere essa eleição brasileira, presidente, de todas as demais que eu acompanhei, eu nunca vi um voto tão cristalizado. Assim, eu nunca vi tão pouca diferença da espontânea para a estimulada. Para a estimulada, assim, em eleição presidente. Realmente tinha uma diferença muito grande. O que quer dizer isso? Que a espontânea, aquela... Nogueira, você vai votar em quem? Eu não digo quem são os candidatos. Você já tem de cabeça. Da sua cabeça, você já sabe quem você vai votar. A induzida eu levo, são esses que os candidatos, são esses candidatos. Apresenta os nomes. Eu nunca vi, nunca vi o que eu estou dizendo, não há de fato, e isso tem analistas no Brasil inteiro falando, uma diferença tão pequena entre espontânea e estimulada presidente como é nessa eleição. Nunca houve isso. O que comprova que o voto está muito cristalizado. A diferença é muito pouca. Bolsonaro agora na última que saiu agora, o presidente foi qual? Eu que fiz, esqueci agora. Acho que foi General Quest também, não foi? Acho que sim. Foi General Quest, Não. Perdão, BTG Pactual, FSB. Não tem, acho que é de 1 ou 2 pontos a diferença de Lula para Bolsonaro, de espontânea para estimulada. Isso não ocorre no governo do Estado do Rio de Janeiro. É espontânea, indeciso, 79%. Arnaldo até já citou esse dado antes. Não estou, era muito grande, mas você não deu um número. Você citou que era... Não, eu só falei que era muito... 79%.
Cláudio Castro, voto cristalizado. O cara fala sem um disco. 10%, Freixo 5%, outros 3%. Então, é uma eleição polarizada, é uma eleição polarizada. É uma eleição aberta, é uma eleição aberta. Ela tem os dois lados. Um contraditório que se complementa. Por isso que eu comecei falando, vou falar coisas que... Mas é o que a eleição do Rio é. E outra coisa, como na matéria que eu fiz ontem, o geógrafo com especialização doutoral em estatística pelo IBGE, o William Passo, bem anota, porque eu trabalho junto com o William, porque eu quero um cara que entenda mais que eu de número, né? Para trabalhar em conjunto. Acho que reforça. Eu sou leigo, né? Eu sou jornalista. Ele está no IBGE, que é, né? Enfim, que é a grande referência brasileira em estatística. E ele colocou uma observação que poderia ser mais minha, mas ele que fez é muito boa. É a eleição, Nogueira, Arnaldo, Beto, ouvinte, telespectador, mais disputada dos 23 unidades da federação. 22 estados mais Brasília, mais disputada, mais apertada. E por conseguinte, que mais promete fortes emoções. Não sei se vocês vão concordar, já são 7h51, a gente já pode caminhar para fechar, mas o Castro tem uma dificuldade maior do que o Freixo nesse cenário político por conta de conhecimento, popularidade. Se bem que ele vem fazendo um trabalho, vem fazendo aí a sua administração da forma que ele acha mais popular possível, tem visitado sim várias regiões que antes mesmo a gente não recebia tanta visita assim, talvez em busca dessa popularidade, desse conhecimento. Se fosse talvez um político veterano nos quadros de ponta, quando eu digo quadro de ponta, assim, está sempre disputando, né, governador, senador, ele talvez poderia, não sei, né, estar com esse número até maior. Não estou aqui fazendo defesa de ninguém, é só uma projeção do que eu consigo ver nessa situação. Não sei. Eu quero pegar aqui os números, tem essa fatia também. Tem aí estou vendo aqui. Arnaldo. Mas eu acho que assim, essa questão do Castro não ser... O Castro é um nome que se configura, obviamente, como favorito por ser candidato à reeleição, mas é um nome do acaso. Antes do Castro, o candidato a vice do Witzel, inclusive, a Luísa acho que não sabe que eu encontrei com o Witzel no avião esses dias. O Witzel entra, depois eu te mostro as imagens desse momento. Mas, enfim, antes do nome do Castro ser aventado, a vereadora de Quissamã, Alexandra, era o nome... Era o nome que estava para ser como vice. Castro foi uma conjuntura do acaso. Quer dizer, já pensou se ele te chama para ser vice? Você, governador, aí. Aí vem toda essa questão de supostos crimes, né, que foram julgados pela Assembleia e acabou levando o Castro à cadeira de governador. E a gente tem que falar também que houve um recurso muito grande, na ordem de... Nós estamos falando de 22 bilhões, sendo 14 só para o governo do Estado, com a questão da concessão da SEDAI. E isso muda o panorama político. Castro começou a tocar obra no Estado inteiro, né, em parceria com as prefeituras, e independentemente de questão política em relação com prefeitos, aqui nós temos as particularidades que todos nós já debatemos e conhecemos, mas, enfim, começou a tocar obra no Estado inteiro e isso deu popularidade a ele. Ele cobriu o Estado inteiro, foi ao Estado inteiro, vai visitando as cidades, e isso deu certa popularidade, sim, ao governador. Agora, o Gabeira, quando participou com a gente do programa, fez até um comparativo dele com o Freixo, de como que eles têm voto em setores específicos da sociedade. E é muito isso, o Freixo ele tem o voto consolidado em determinadas fatias e não consegue entrar em outras. Essa, acho que acredito, seja uma grande dificuldade do Freixo, sobretudo no interior. Eu achei que o Nogueira perguntou. Tem a fatia também, mas que é tanta fatia que se for fazer todas, a matéria ficou grande. Conhecimento e voto. Antônio Garotinho. Conhece e não votar, que tá ligado a conhecimento e rejeição, né? 70%. Conhece e não votaria. Sabe quem é Garotinho? E não votaria de maneira nenhuma. Não conhece, 10%. Conhece, poderia votar, 12%. Conhece e votaria, 7%. Quem é esse? Antônio Garotinho.
Vou repetir, Antônio Garotinho. Conhece, sabe quem é, e não vota de maneira nenhuma, 70%. Não conhece, 10%. Conhece, poderia votar, 12%. Conhece e vota, 7%. Marcelo Freixo, conhece, sabe quem é, e não vota de maneira nenhuma, 41%. Não conhece, 31%. Conhece e poderia votar, 17%. Conhece e vota, 10%. Cláudio Castro, aí a diferença é muito grande, né? Quer dizer, o terreno a ser explorado por ele. Uma campanha competente. Conhece e não votaria, 27%. Não conhece, 42%. 42%, quer dizer, quase metade da população do Fluminense não conhece o governador. E o que é um terreno para ser explorado imenso, que Freixo tem 10 pontos de diferença sendo deputado, né? Freixo 31. Conhece, poderia votar, 16%. Conhece e vota, 13%. Os outros mais não vou citar, vou botar Rodrigo Neves só. Rodrigo Neves. Conhece e não votaria, 22%. Não conhece, 65%. Olha que área para ser explorada. Conhece, poderia votar, 9%. E conhece e vota, 3%. Então, são áreas imensas para explorar para quando começar a campanha, né? Depois da convenção. Só para não... Garotinho não tem. Freixo tem menos. Castro, para um governador, tem muito. Muito. Arnaldo citou das camadas que um consegue entrar e o outro não consegue. Aqui em Campos nós temos um exemplo disso. Os garotinhos sempre tiveram dificuldade aqui na Pedra. Mas essa parte, o Aloysio e Arnaldo, na minha opinião, de penetrar nessa camada, de penetrar nesse tipo de eleitor, ela é mais fácil. E aí eu vou citar o exemplo, que é de Campos mesmo. Olha aí o vice de Vladimir. Puxou o voto da Pedra para Vladimir. Na minha opinião. Puxou o voto da Pedra por conta do conhecimento dele, por conta da vida dele, o doutor Frederico. E no caso do desconhecimento, esse campo é mais complicado para trabalhar. Aí você tem que ter uma equipe muito boa de marketing, tem que ter uma propaganda muito simpática. O próprio candidato, ele tem que ser simpático. Gente, João Peixoto na campanha não gaguejava, filho. Que Deus o tenha no bom lugar, sempre fui amigo. Mas na campanha ele não gaguejava, não, filho. Eu falei, João, é que eu embalo ali, Nogueira, e aí não gaguejo. Mas, Cláudio Castro é gago, João Peixoto é gago, eu tenho um problema de dicção. Vladimir tem. Vladimir tem. Nelson Gonçalves era gago. Tá entendendo? Os maiores cantores brasileiros, né? Então você tem que. A sua equipe de campanha, ela tem que produzir tudo isso, cara. Eu posso só para fechar esse bloco só porque eu dei as 4. A área a ser explorada até 2 de outubro. Rodrigo Neves, não conhece Rodrigo Neves, eleitorado fluminense, 65%. Não conhece Cláudio Castro, 42%. Não conhece Marcelo Freixo, 31%. E não conhece Garotinho, 10%. Então, o terreno que Rodrigo Neves... Mas Rodrigo Neves não tem a máquina, né? E Cláudio Castro é impressionante. Um governador que não é conhecido por 42% da sua população. É enorme. É por isso que eu acho a eleição, embora aparente estar polarizada, na minha opinião, e aí não é questão de simpatia. O problema hoje, quando você vai e fala uma coisa, parece que você está defendendo o candidato. Não. Eu acho o segundo turno muito desenhado entre Freixo entre Castro e Freixo. Agora, acho o problema de Freixo muito complicado. Muito complicado. É a boca do jacaré, né? E Castro tem a máquina, Arnaldo citou os 22 bilhões da SEDAI, dividido entre estados e municípios que aderiram ao programa de privatização. E Castro tem a máquina, quer dizer, ele tem a motosserra e tem a floresta virgem na frente.
Que Floresta Virgem, 42% da população que não sabe quem ele é. E como o Ronaldo falou, e eu citei que também nos municípios, é capilarizado nos municípios. Não é só o governo entrando, você já tem a pessoa que conhece a cidade, que é o poder público municipal, o executivo municipal. E ele tem trabalhado muito bem isso. Muito entendeu? Bem isso. Eu acho, minha opinião, não é voto, tá, gente? Não é simpatia. Acho que eles são muito desenhados para Castro. Vou arriscar isso, eu acho muito desenhado. Muito desenhado. Embora menos cristalizada, bem menos do que eleição presidencial. Uhum. Esse tabuleiro todo, que às vezes é bom a gente passar aí, o ouvinte, o telespectador que nos acompanha por streaming, ele entenda de fato o que é uma pesquisa, e por isso é que os candidatos seguem rigorosamente essas pesquisas e vão traçando ali as suas linhas de trabalho, né? Isso é visto claramente. Bom, Nogueira, só registrar que nós falamos aqui sobre a vereadora Alexandra e ela comentou aí, verdade, acredito ter sido no momento que estávamos comentando, está acompanhando aí pelas redes sociais. Que legal, um abraço aí na Alexandra. E aí eu entrou no Face, Arnaldo? O meu também não entrou também, deixa eu tentar atualizar aqui, que ele também é. Bom, nós vamos ao intervalo então, peço licença a vocês. E no próximo bloco, vamos falar de Câmara Municipal. Essa situação toda do momento, esse novo momento em que também surge a volta da possibilidade de caçar os vereadores de oposição. Será que isso pode se tornar um trunfo para o grupo do Vladimir e reverter esses 13-12? Será que vai... Esse é aquela história. Então, de política é um negócio muito interessante. A gente passa a acompanhar, né, o dia a dia. Que se você for perguntar hoje ao brasileiro, eu estou enjoado de política, eu tenho nojo dos políticos. Não, a gente faz política a todo momento, em casa, na rua, com os amigos. Será que o muro do Vladimir está baixando a partir da chegada dessa possibilidade da cassação da oposição? Ou não? Pode ser a cerca elétrica, né, também, né? Ou então aquelas de guerra, né? Você já viu, né? Bom, são 8h02 em Campos. Você que nos acompanha, continue ligado. Voltamos em instantes. E aí nós vamos falar desse caldeirão aqui da política em Campos. Não tem eleição em Campos esse ano para prefeito, vereador, mas parece que tem, né? Então a gente vai falar sobre isso no próximo bloco. Do oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, com a qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Plínio Bacelar Vacina.